Oiê, eu sou a psicóloga Pamela Peterlevitz e você está no lugar certo para que eu possa edificar a sua vida, a sua família, a sua saúde mental. É o propósito desse canal. Muito obrigada por estar aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante contraditório, que é o recomeçar. Você precisa recomeçar alguma coisa na sua vida, em alguma área ou em alguma situação com alguém, mas você não se permite fazer isso. Por quê? Tem uma explicação super lógica para isso e é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Infelizmente, né, não vou generalizar para você, não vou falar que isso é um padrão comum em todo lugar do mundo, mas pelo menos aqui, né, no nosso país, somos doutrinados a viver uma sequência na nossa vida. A vida ela é um processo que tem começo, meio e fim. Ou seja, sou criança, depois me torno adolescente, jovem, adulto, envelheço e morrer, né? E dentro de cada etapa dessa vida existem algumas coisas que são esperadas. Então, por exemplo, na minha adolescência, que eu acho muito precoce, particularmente falando, por volta dos 17, 18 anos, eu já preciso decidir a profissão que eu vou carregar para o resto da minha vida. Lá por volta dos 20 e tantos anos, 30 anos, eu já preciso estar com alguém que de fato eu tenho certeza absoluta que vai ser o meu cônjuge, para que até ali no máximo 35 anos eu tenha os filhos que eu quero ter, né? Hoje em dia algumas mulheres estão aí tendo filhos mais tarde, por volta dos 40 anos e tudo mais, mas envolve um risco biológico. Infelizmente a mulher ela tem esse relógio biológico dentro dela em que marca esse tempo em relação aos filhos. Isso em algumas partes é bom, em outras nem tanto assim, e posso dizer para você que é mais ruim do que bom. Por quê? Essas pessoas que têm dentro dela essas metas por faixa etária da vida, elas não se perdoam quando não atingem essas metas. Então, se eu não casei até os meus 30 anos, nossa, eu sou velha demais. Se eu não tenho uma profissão já ali renomada, já dentro do mercado de trabalho, eu já tô velha demais. As pessoas não se permitem recomeçar. Eu tenho visto isso com muita frequência no consultório. E esse empecilho de recomeçar traz muitos sentimentos como angústia, frustração, sentimento de menos-valia, incapacidade, se compara com as pessoas sempre no sentido inferior, e isso faz com que a pessoa desista dos seus sonhos, dos seus planos. Consequentemente a essa tragédia, claro, vai desenvolver doenças como depressão, transtornos de ansiedade e uma lista infinita de possibilidades que essa pessoa pode desenvolver na sua saúde mental, principalmente ali, às vezes, com uma predisposição genética já não tão boa assim, para escapar, fugir desses sentimentos de angústia, de insatisfação, de decepção consigo mesmo. Então, além de ficarem doentes, elas não se dão o direito de recomeçar, de colocar ali os seus planos em prática e de fato viver o que tem para ser vivido nessa vida. Isso é muito triste e não precisa ser assim. Então, todos nós, sem exceção, precisamos aprender a recomeçar. Na verdade, a vida ela é marcada por uma série de recomeços. Eu mesma já precisei recomeçar várias vezes, mas confesso que tive essa dificuldade e hoje eu já aprendi, então o que precisa ser feito eu vou fazer e não vou deixar de fazer porque crenças me limitam em relação a isso. Por exemplo, um exemplo pessoal para ilustrar o que eu estou querendo te dizer. Há 5 anos atrás eu tinha conseguido ingressar no mestrado numa universidade super renomada e tinha como orientador uma das pessoas mais importantes do país em quesito saúde mental. Porém, eu engravidei, a minha gestação foi muito complicada, eu tinha que viajar de carro quase todos os dias e ali envolvia um risco para o meu filho e eu tive que abandonar esse mestrado. Sofri muito, chorei, fiquei com raiva, nossa, me comparei com as pessoas que se formaram, fiquei pensando nas oportunidades que eu perdi, na chance que eu perdi, mas naquele momento eu tive que optar pela saúde tanto minha quanto do meu filho
e eu não tinha muita escolha. Porém, mesmo sabendo que eu não tinha escolha, eu não me perdoei por muito tempo por não ter conseguido concluir o mestrado naquela situação. E hoje eu passei novamente, com muita dificuldade, com muita luta, consegui, passei no mestrado e vou recomeçar o meu sonho de mestrado, doutorado e pós-doc, ok? Me incentiva aí. Então, é um exemplo que eu trouxe para você de recomeço, de se perdoar, de entender o momento para conseguir recomeçar. Porque se de fato você não conseguir se perdoar, seja porque você teve frustrações anteriores, você contou com alguém ou com alguma coisa e isso não aconteceu, você não acredita que é capaz, né? Então, esses sentimentos de incapacidade, de não merecimento, pode impedir você de recomeçar. Às vezes, recomeçar um novo relacionamento, uma profissão, ou hábitos saudáveis na sua vida, né? Porque você acha que está velho demais, acha que já foi, já deu, né? E você não tem mais esse direito. Isso é muito triste. E eu quero compartilhar aqui com você uma passagem que me ajudou muito a dar esses recomeços. Eu não posso deixar de falar, porque fez muito sentido para a minha vida e quero que faça para a sua também. Que está em 2 Coríntios, capítulo 5, os versículos 17 e 18, diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início a uma nova vida. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir, olha que palavra interessante, com todos para que se reconcilie com Ele. Ou seja, todo aquele que tem fé, que acredita em Deus, que tem Jesus na sua vida, tem esse direito do recomeço, pode recomeçar quantas vezes for necessário. Se você, por algum motivo, cometeu um erro e você se arrependeu verdadeiramente e essa falta de auto-perdão está te impedindo de recomeçar, você já sabe aqui que através do verdadeiro arrependimento você tem o direito desse recomeço e de se perdoar, tá certo? Você precisa se dar esse direito. E outra coisa importante, a sua história, grava isso, anota isso num papel, coloca na parede, faz o que você quiser. A sua história não é o seu destino. Não é porque aconteceu no seu passado que precisa se repetir no seu futuro. Você não precisa viver isso de novo. E principalmente se já aconteceu alguma vez, você precisa aprender a aprender com esses erros. Às vezes você não sabe como fazer, mas o que não fazer você já aprendeu com a sua história. O passado, ele só serve para tirarmos lições dele. Nada além disso. Viver lá não ajuda. E provavelmente você está com dificuldade para recomeçar, porque você ainda está lá. Você pegou o seu carro e estacionou no ponto de dor que te marcou e te fez acreditar que você não poderia mais, ou que você não merecia, ou que você não tinha capacidade. Isso é muito triste. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, né, alguns aninhos atrás, tinha uma senhora na minha sala fazendo psicologia. E uma das nossas conversas, ela me disse que o sonho da juventude dela era cursar psicologia. Só que na época, a profissão né, não era muito bem vista, ainda tinha aquelas crenças de coisa de louco, coisa de rico, ainda tem um pouquinho hoje. Mas ela não teve apoio dos pais na época para fazer essa graduação. E o pai, principalmente, insistiu muito para que ela fizesse outra coisa, porque isso não daria futuro. Por fim, ela foi obediente, cursou administração, entrou numa empresa e ali ajudou essa empresa por muitos anos. Depois, né, que ela se encorajou novamente, se redescobriu, ela foi lá e resgatou aquele sonho da mocidade. E lá estava ela na nossa sala, aos 63 anos de idade, cursando psicologia. E era um exemplo de aluna. Participava de tudo, tirava notas boas. E eu tenho admiração por essa pessoa até hoje. E hoje ela vive o sonho de ser psicóloga. Ou seja, se ela não tivesse se dado o direito de recomeçar, ela não teria tido a oportunidade de viver
esse sonho na sua vida e hoje aí eu sei que ela ajuda muitas pessoas em seu consultório. Tá vendo? Mais um exemplo de uma pessoa que se deu o direito de recomeçar. Então você precisa entender isso. A sua história, ela não define você. Ela não define o seu futuro. Você precisa olhar o teu passado e pegar ele como exemplo de erros que você cometeu, de coisas que não deram certo, de pessoas que não te ajudaram. Pegar toda essa bagagem e recomeçar de novo, ao novo, para o novo. Aí sim você vai conseguir viver os sonhos e os planos que Deus tem para você na sua vida, que você sempre sonhou. Não importa a idade, não importa em que momento da sua vida você está. E aproveitando aqui a época do ano que nós estamos, não fique se iludindo, porque o ano que vem, daqui segunda-feira, eu vou começar a fazer alguma coisa. Não adie mais os seus planos, não adie mais os seus sonhos e se dê o direito de recomeçar. Se você não fizer isso, você vai se arrepender. Daqui 5 anos, você vai se arrepender de não ter começado hoje. Daqui 1 ano, você vai se arrepender de não ter começado hoje. Então, se você tem essas crenças em relação ao que nós conversamos aqui nesse vídeo, de incapacidade, de não merecer, ou de fato você está preso e não ter se perdoado em algum momento, você precisa, então, retomar a sua história, ressignificar esses pontos de dor, tirar o seu carrinho que está estacionado ali, naquele ponto de dor que você ficou, para você conseguir viver aí e fazer, executar coisas boas na sua vida. Então, cientificamente comprovado, essas crenças te limitam e até a palavra de Deus aqui está te dizendo que você pode insistir nos seus sonhos, sempre colocando Deus dentro do projeto. Não há nada que pode te impedir de viver as coisas que você quer para sua vida, tá bom? Então, fica aqui a minha mensagem para você e deixa aqui nos comentários se você tiver alguma pergunta, vou te responder com muito carinho. E se inscreva aqui no meu canal para você me ajudar a crescer meu canal e assim eu conseguir edificar a vida de mais pessoas. Tá ok? E até o próximo vídeo.